dia 6 de Shvat, das anotações do Rebbe anterior. Meu pai, o Rebbe Rashab, Admor Avshalom Dover, o quinto Rebbe de Chabad, escreve que escutou em nome do Alter Rebbe. Ele escreve algo que ele escutou em nome do Rav Shneur Zalman, que dizia o seguinte, que saibam que todos os autores rabínicos de obras clássicas da Halachá, até o Taz e o Shach, Turei Zahav, Siftei Kohen, enfim, são comentários clássicos do Shulchan Aruch, inclusive, que eles viveram há cerca de 400 anos atrás, algo assim. Então ele nos diz que todas essas obras, até a época deles, que eles são conhecidos pelo nome das suas obras, Taz e Shach, em acróstico iniciais, inclusive eles próprios, compuseram suas obras com Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, traduzindo ao pé da letra, significa o Espírito Sagrado. Isso significa que essas obras foram escritas por inspiração divina. Conforme ele explica aqui no Ayom Yom, Ruach HaKodesh significa, de acordo com o explicado em Korban HaEdah, final do capítulo 3 de Shkalim. Korban HaEdah é um comentarista clássico do Talmud Yerushalmi. Nós temos o Talmud da Babilônia e temos também o Talmud de Jerusalém. E no Talmud de Jerusalém, no Tratado Shkalim, o comentarista clássico Korban HaEdah, lá ele explica o que significa Ruach HaKodesh. Uma pessoa que tem Ruach HaKodesh é alguém que lhe são revelados os segredos da Torá. E isto provém do aspecto oculto de Chokhmah. Ele nos fala que isso é derivado do aspecto oculto de Chokhmah. Chokhmah é o poder essencial da alma, a primeira das manifestações da alma, o poder mais elevado, que é derivado da primeira das sefirot divinas, etc., e conforme dizem os nossos mestres, se fala que quando uma obra foi escrita com Ruach HaKodesh, com divina inspiração, isso significa, aqui se trata de livros de Halachá, obras de legislação, mas ele nos fala que isso aqui significa que eles chegaram a essas conclusões não apenas pelo seu racional, não apenas analisando os textos anteriores, mas que eles chegaram a conhecer também a raiz e a fonte superior dessas leis. Por que que as leis prevalecem aqui como são? Por que que elas são como são? Porque elas têm uma razão de ser nas esferas espirituais, nos mundos espirituais. Então, essas pessoas que escreveram com inspiração divina, essas obras de Halachá, significa que elas foram direto até a fonte, que elas não apenas entenderam Halachá e derivaram pelos métodos tradicionais, pelas fórmulas de interpretação da Torá, que também nos foram dadas por Deus na Torá oral e etc., mas mais do que isso, eles chegaram até a própria fonte, entendendo como essas leis são na sua origem espiritual. E disso se desencadeia como elas prevalecem aqui no plano terrestre e material. Inclusive, ele nos fala também, assim é trazido em nome do Baal Shem Tov, ele nos fala que no momento que uma obra foi escrita Beruach HaKodesh, com divina inspiração, significa que essa obra é literalmente como a própria Torá. A Torá é divina, é uma obra de Deus. Aquilo que foi escrito com inspiração divina também tem o mesmo peso, tem a mesma importância. E algo muito importante a saber, se fala Shekol ma shenemar, bechol asfarim shechibrum chachamim tzadikim shelamdu Torah lishma, kulam mamash amar Hashem, ubeoto alashon mamash. Que na verdade, todas essas obras que foram escritas por esses sábios que eram grandes tzadikim, pessoas elevadíssimas, não são pessoas inteligentes, sábias, de QI destacado, ou prodígios, né? Mais do que isso, eram pessoas justas, elevadas, puras, etc., que estudavam Torá sem segundas intenções, sem outros interesses, apenas por amor à Torá, por ser uma Torá divina. Então, essas palavras que eles pronunciaram, eles dizem que, na verdade, eles eram apenas porta-vozes da palavra de Deus, ou seja, que, na verdade, a palavra de Deus que saía das suas bocas
e aquilo que eles estavam dizendo é aquilo que Deus falou, literalmente usando essas palavras. Nós temos essa tradição de que todos os livros, todas as obras que se propagaram no povo de Israel sendo aceitas, porque não são todas as obras, inclusive dos próprios sábios, rabinos reconhecidos, não são todos os livros deles que se propagaram, foram aceitos, já não falo com unanimidade, mas mesmo com um consenso, mas na prática nós temos essa tradição que quando uma obra em um livro ele é aceito, e no decorrer das gerações é adotado pelo povo de Israel, ou seja, o povo de Israel tem, por assim dizer, esse faro espiritual e tem essa intuição espiritual para saber quais são as obras de inspiração divina, e quando uma obra é aceita universalmente no meio judaico, então isso significa que, sem dúvida, essa obra não era apenas de autoria pessoal, daquele mestre, daquele rabino, por mais inteligente e sábio que fosse, mas, sem dúvida alguma, mais do que isso, acima disso, ela também foi escrita por inspiração divina.